Boa tarde, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 30 de maio. Eu tenho percebido que a maioria das vezes, quando estamos vivendo problemas, quando estamos vivendo um momento difícil em nossa vida, eu percebo que nós temos duas tendências. A primeira é o isolamento. Há uma tendência natural ao ser humano, quando ele passa por um problema, ele se isolar. E a segunda é desenvolver um medo descontrolado. Quantas vezes nós abrimos mão de raciocinar, de pensar, de tentar outras possibilidades, de olhar para o alto e dizer: Senhor, de onde virá o meu socorro? Nós nos isolamos e começamos a desencadear um medo que termina sendo, além de patológico, um medo espiritual. E por conta disso, caminhamos com uma enfermidade na nossa alma, porque os problemas vão nos adoecendo, vão fazendo com que patologicamente nos distanciemos de Deus. E hoje eu gostaria de conversar um pouco conosco mesmo acerca das distâncias que nós causamos na hora da dor e na hora do sofrimento. Causamos uma distância das pessoas que mais amamos. Causamos uma distância das pessoas que podem nos confrontar e nos orientar. Causamos uma distância de nós mesmos. Sobretudo, causamos uma distância de Deus. E muitas vezes nós precisamos ser alertados. Porque se o alerta não vier à nossa mente, a nossa mente vai trabalhar o tempo todo com o sinônimo da fuga. E isso é perigoso porque eu não conheço nenhuma vitória sem enfrentamento. Eu não conheço nenhuma resolução de problemas sem enfrentamento. Porque o problema, a dificuldade, a dor, a angústia, a enfermidade, se ela for simplesmente encostada, deixando a vida levar, a tendência é piorar. Então hoje eu quero deixar para nós a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 17, eu vou ler do verso 11 ao verso 19, que dizem assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram um pouco distantes. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto aqueles homens iam, foram curados e purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram curados, purificados 10 leprosos? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se, vá. A sua fé te salvou. Queridos ouvintes, é importante que aprendamos a desenvolver algumas coisas na hora da dor, na hora do problema, na hora da enfermidade, seja física, psíquica ou espiritual. Aqueles homens ficaram de longe eles gritaram. Eles ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E eu preciso te explicar um pouco o contexto desse texto. Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia, a direção dele, a rota de Jesus era Jerusalém. Então, muitas pessoas ficaram sabendo da rota de Jesus e foram para as estradas. As estradas eram pequenas, as estradas eram grandes, eram estradas que levavam para as pequenas cidades naquele momento. Então, eram pessoas desejosas de ouvir a Jesus e também de levar os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que estavam enfermas para que Jesus curasse. Então, imagine pessoas sendo conduzidas nos braços, nas camas. As pessoas iam do jeito que elas podiam ir e carregavam do jeito que podiam carregar. Então, geralmente, esses encontros atrasavam muito a viagem de Jesus e dos discípulos. E os discípulos ficavam um pouco inquietos, nervosos, porque, afinal de contas, eles tinham um objetivo. Mas Jesus, apesar de tudo que estava à sua volta, Jesus ia pacientemente curando as pessoas, exortando-as e ensinando-as. O mestre era conhecido pelo nome. Foi dessa maneira que os 10 leprosos o identificaram. Chamaram ele de mestre, de senhor. Então eles gritaram por socorro. Muitas pessoas ficavam a 100, a 150 metros de distância de Jesus porque eles tinham um motivo, eles não podiam chegar.
E era o caso desses homens, eles eram leprosos. Eles ficaram muito distantes porque havia uma lei que proibia que eles chegassem perto de qualquer pessoa. Então eles viviam em estado lamentável, lastimável de miséria. Muita sujeira, putrefação da carne e muito desgaste físico, psíquico e, quem sabe, até outros desgastes aparentes na vida deles. Então esses moços, de longe, eles clamam por Jesus. Nós vamos falar 2 ou 3 gotas sobre esse texto. Mas eu quero hoje me ater à reação diante do problema, à reação diante do dilema, da dificuldade, da enfermidade. Esses homens tinham vários impedimentos. Havia uma multidão esperando, uma multidão cercando. Havia todo um cenário contra a fé e contra as perspectivas desses 10 leprosos, desses 10 homens. E o que me chama a atenção é que eles estavam de longe, mas o coração deles estava perto. Eles estavam longe, mas o coração deles tinha um desejo de saber, de praticar e de receber uma graça que só podia vir de Jesus. Então eles gritam de longe: Jesus, tem misericórdia de nós. Mestre, nos ajuda. E para a nossa grande e extraordinária surpresa, Jesus não coloca a mão, não faz uma oração, não faz uma reza, não faz nada. Havia o fator cultural. O sacerdote era quem dava a última palavra. Será que está curado mesmo? Então eles não podiam ir ao sacerdote, porque eles estavam enfermos. Mas Jesus disse, vá lá mostrar. E a Bíblia diz que quando eles iam, ficaram curados. Eu quero você, e quero que eu também, que nós nos juntemos em 2 pensamentos. O primeiro deles, não importa a sua condição, nem a sua localização geográfica, diante do problema, do dilema, da dor ou da angústia. Clame por Jesus, mesmo que você sinta-se longe dele. Mesmo que o que você fez foi algo tão absurdo que você está carregado de lepra. Clame por Jesus, porque mesmo de longe ele vem te socorrer. E a segunda coisa que eu quero dizer para mim e para você. Não importa se os 9 não voltaram para agradecer. Desenvolva um coração grato a Deus. Tenha sempre no seu coração, independente do que você esteja passando, uma gratidão a Deus. Pai, obrigado nesta tarde por cada ouvinte do Gota de Sabedoria. Que essas 2 ou 3 gotas que falaremos acerca desse texto nos ensine, nos ministre e nos apoie, não nas minhas decisões, mas nas decisões que o Senhor coloca no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Falamos ontem sobre a distância. Muitas vezes a distância termina nos tornando incrédulos. Porque vamos perdendo o contato com o divino, vamos perdendo o contato com a graça, vamos perdendo o contato com a possibilidade dos milagres acontecerem. E o texto que nós usamos ontem foi a passagem dos 10 leprosos. Esses leprosos tiveram uma experiência forçada de estarem distantes de Jesus. À medida que eles estavam à entrada da cidade, eles sofriam muito porque não podiam caminhar com seus parentes, tocar em seus parentes e seus amigos. Isso porque a lepra, eles eram forçados a ficarem longe de tudo e de todos. Ontem eu tive uma experiência muito forte. Enquanto estacionava o carro, um rapaz muito simples, e ele se aproximou pedindo para que olhasse o carro e depois desse um dinheiro a ele. E quando eu voltei, que fui dar uma certa quantia a ele, conversando com ele, de repente aquele moço foi me contando a sua história. Ele veio de São Paulo, abandonou tudo, deixou tudo depois de uma decepção. E ele não sabe mais como está sua família, como estão seus parentes, seus amigos. Ele disse que não pensa em voltar porque ele sofreu muito, foi muita decepção. E depois de conversar muito com ele, eu fiquei pensando, como que alguém se contenta em viver longe? Longe do seu habitat, longe da sua família, longe das suas raízes, longe do seu lugar, do coração. E é incrível como muitas vezes essa distância vai nos tornando pessoas mais frias, mais insensíveis. E talvez o segredo seja se aproximar de Jesus. E como nós falamos ontem, mesmo de longe Jesus faz milagres. Agora raciocine comigo, se de longe ele faz milagres, imaginemos de perto. Se de longe ele consegue tocar em nosso coração, sensibilizar o nosso coração, imaginemos se ele estivesse perto. E hoje eu quero deixar de novo o texto dos 10 leprosos,
que se encontra em Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Mas eu quero dar uma ênfase ao 15 em diante, que diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. A ênfase aqui é que aquele moço era samaritano. Samaritano era um tipo de judeu de segunda categoria aos olhos deles. Samaritano era um inimigo de raça. Samaritano era um povo de terceira categoria aos olhos dos religiosos judaizantes. E Jesus fica surpreendido e dá uma ênfase muito forte. O que voltou era aquele que tinha muitos motivos para não voltar. O que voltou era aquele que tinha grandes argumentos para não voltar. Mas ele voltou porque foi tocado no coração. Às vezes nós temos muitos, N motivos para ser do jeito que somos, para fazer o que fazemos, para deixar de fazer o que deixamos. Mas é o que Jesus falou. Quando nós estamos perto dele, quando nós somos tocados por ele, todos os motivos caem e nós perdemos a razão e entramos na razão de Cristo. E a outra coisa que me chama a atenção é que 10 foram curados, mas só um voltou. Se eles conversaram entre eles a possibilidade de voltar ou não voltar, não importa. Se houve o diálogo, a maioria foi convencida de não voltar. O sentimento negativo de ingratidão foi o que imperou. Mas o que me anima é que, se houve esse diálogo, alguém foi convicto do que queria, foi firme na sua decisão. E não importa o que todos falaram, ele voltou para agradecer a Deus. Eu quero que nessa gota pensemos, para finalizar, em duas coisas. Primeiro, se de longe Jesus tem feito tantas coisas na sua vida, imagine se você estivesse mais perto. Segundo, um dos grandes segredos da vida é sermos gratos. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça aos seus pais por tudo. Agradeça a seu filho, sua filha por tudo. Agradeça ao seu trabalho. Agradeça por sua saúde. Agradeça por tudo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Talvez essa pessoa que me escuta se sente tão longe de Jesus. E mesmo assim o Senhor tem dado o ar que respira, o alimento à mesa e tantas outras coisas. Eu quero desafiar esse meu irmão, essa minha irmã, a se aproximar de Jesus. Eu quero convidar a pensar em como Cristo pode nos curar. Curar da lepra física, psíquica, das emoções, espiritual. Jesus nos convida, porque no retorno daquele leproso, outros ajustes seriam necessários. E na presença de Jesus, Ele tem sempre algo para melhorar em nós, porque aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.